Bem, queria agradecer em primeiro lugar ao Gonçalo Elias pelo convite para estar aqui hoje a fazer esta apresentação. Estou aqui em representação do Laboratório de Ornitologia da Universidade de Évora, com este projeto sobre as aves exóticas que estamos a desenvolver desde o ano passado. Começou há cerca de um ano, é um projeto de ciência cidadã, em que contamos com as observações de aves exóticas recolhidas em toda a Europa por pessoas com as mais variadas experiências, mas com muito interesse neste tema das aves exóticas. Portanto, o título da apresentação, como o Gonçalo já disse, é o que estão a fazer as aves exóticas, a resposta dos cidadãos ao IBA Survey, que é o nome do projeto que vou aqui hoje apresentar. Em primeiro lugar, vou fazer uma breve introdução ao tema das introduções de espécies. Vou apresentar primeiro alguns motivos que levam à introdução de espécies, dar um exemplo de uma introdução, falar dos vários processos que levam até, desde o transporte de uma espécie da sua área de distribuição original até à introdução e ao estabelecimento e finalmente até à expansão numa área nova. E por último, nesta primeira parte, vou falar também dos impactos das aves introduzidas no mundo. Começo aqui por apresentar 4 exemplos de espécies de aves que foram introduzidas na Europa. São 4 espécies originárias de outros continentes. Podem ver aqui os continentes de onde elas são originárias. No caso do fazão também existe uma pequena população nativa no sudeste europeu. Estas são espécies que foram trazidas para a Europa por diferentes motivos. Aqui do lado direito podem ver os primeiros países onde foram inicialmente introduzidas e também a época ou o ano em que foram trazidas pela primeira vez para a Europa e entraram no estado selvagem. Os motivos que levaram à introdução destas espécies são diferentes. São motivos de origem ou cinegética, no caso do fazão, ou estética, no caso do pavão real. No caso do bico de lacre, é uma espécie que terá sido introduzida, em princípio, por fugas de cativeiro, e no caso da gralha indiana, uma espécie que foi introduzida inicialmente nos Países Baixos através de transporte de navio. Assim, temos 2 grandes grupos de introduções destas espécies na Europa. Portanto, temos as introduções deliberadas, portanto, as introduções em que havia um objetivo concreto para a introdução das espécies. Repito, os exemplos, que é a introdução com interesse cinegético e com interesse estético, ou as introduções acidentais, de que eu dei exemplo, as fugas de cativeiro e os transportes acidentais, neste caso, de navio. Ora, entro agora aqui um pouco mais em detalhe num exemplo de uma introdução de uma espécie de origem africana, neste caso, pelo continente europeu. Portanto, aqui do lado esquerdo podem ver as sucessivas introduções. São apenas alguns exemplos porque era impossível encontrar todos os registros de todas as introduções que houve desta espécie. Apresento-vos aqui alguns exemplos em que assinalo a vermelho, com estas barras a vermelho do lado esquerdo, aquelas introduções que levaram ao estabelecimento da espécie. Portanto, introduções
em que a espécie acabou por encontrar condições no ambiente selvagem para a sua reprodução e para a sua reprodução de modo autossustentável, portanto, sem o auxílio da alimentação humana, por exemplo. É o ganso do Egito. É uma espécie que inicialmente foi introduzida como árvore ornamental em jardins e, como eu aqui vos apresento, até 1975, mais ou menos, tínhamos então três países na Europa onde esta espécie se poderia considerar como estabelecida. As introduções foram continuando e algumas décadas mais tarde a espécie foi também introduzida em ambiente urbano, portanto em jardins ou parques urbanos, se quisermos, noutros países, nomeadamente em França, Portugal, Áustria e Espanha também. O que aconteceu foi que estas populações, portanto, criaram uma densidade de indivíduos de tal forma que eles acabaram por expandir para além dos locais onde tinham sido inicialmente introduzidos e então colonizaram não só outras regiões dentro dos mesmos países, mas também acabaram por colonizar países adjacentes ou próximos dessas áreas onde inicialmente foram introduzidos. Isto levou a que, entre os anos 70 e 80, existissem 28 quadrículas de 50 por 50 quilómetros, onde esta espécie estava presente na Europa, isto quando da realização do primeiro atlas das espécies de aves nidificantes na Europa e, mais recentemente, no segundo atlas das aves europeias nidificantes na Europa, que saiu no final de 2020, referente aos anos de 2013 2017, a espécie já tinha expandido de tal forma que já estava presente em 378 quadrículas 50 por 50. Portanto, temos aqui um exemplo de uma espécie que foi introduzida em diversos locais ao longo de muitas épocas, que teve introduções em que a espécie teve sucesso e se estabeleceu. Tivemos outros casos em que a espécie acabou por não se conseguir estabelecer e anos mais tarde acabou por desaparecer, mas temos também depois aqueles casos de sucesso que levaram à expansão da espécie para além dos locais, para outros locais, para além de onde tinha sido introduzida, portanto, acabando por expandir por boa parte da Europa Ocidental e também por boa parte já dos países mais de leste. Portanto, eu apresento-vos aqui, os países estão pintados na sua totalidade, ainda que isso não signifique que a espécie existe na totalidade do país, isto é só uma simplificação de representação. Temos aqui que existiam, no final de 2020, 13 países com populações estabelecidas, 5 com tendência para o estabelecimento, a cor de laranja, e ainda, a amarelo, 10 países em que a espécie já tinha sido registada, alguns deles com reprodução ocasional, mas que ainda não havia à data indícios de que o estabelecimento estava em curso. Ora, e então gostava de vos apresentar aqui um esquema simplificado que foi publicado por estes autores que podem ver aqui ao fundo do slide, daquilo que pode ser o processo de invasão de uma espécie. Aqui do lado direito vem uma representação de uma esquemática para que se perceba que o número de espécies que é inicialmente introduzido é muito inferior àquele que depois efetivamente se torna como invasor. Mas então o processo poderá ser representado desta forma.
Portanto, existem espécies que podem ser transportadas para além da sua área nativa, de acordo com interesses que possa haver por parte do ser humano. Essas espécies podem ou não ser introduzidas na natureza, de modo deliberado ou acidental, tal como eu já referi há pouco. Algumas dessas espécies que são transportadas não chegam a atingir a natureza, portanto, permanecem apenas espécies de cativeiro, mas aquelas que são introduzidas na natureza podem então depois entrar num processo de estabelecimento, caso consigam reproduzir-se de modo autónomo, sem a dependência do ser humano. Outras podem ser introduzidas, mas depois não atingem essa fase de estabelecimento. E então dizemos que foi uma introdução falhada do ponto de vista do estabelecimento. As que se estabelecem podem então atingir densidades tais que, em que os recursos alimentares ou de reprodução se mantêm ao longo de vários anos, permitindo a que as suas densidades populacionais aumentem e depois a espécie consiga entrar num processo de colonização de novas áreas, onde inicialmente não foi introduzida, e dizemos que entrou num processo de expansão. Um número ainda mais reduzido destas espécies pode ser considerada então uma espécie invasora, no caso de essa espécie ter um impacto no ambiente, sociedade ou na economia. E então dizemos que os impactos das espécies a surgirem, não é? Surgirão então já nesta fase em que a espécie é considerada invasora. Portanto, relembro então aqui este esquema do lado direito, em um esquema, digamos, em funil, no fundo representativo de que o número de espécies que é introduzida é muito superior àquele que depois atinge as diferentes fases do processo de estabelecimento, expansão e de invasão. Ora, entramos agora aqui naquilo que se conhece e que está publicado na literatura científica acerca dos impactos das espécies exóticas. Vou apresentar aqui dois artigos científicos. Um deles, os autores fizeram uma pesquisa bibliográfica extensa, neste caso até 2013, de artigos onde fosse referido para as várias espécies de aves e em todo o globo, em todo o planeta Terra, portanto, para as várias espécies de aves, qual é que era o impacto reconhecido nessas espécies invasoras. Se existia algum e a existir, qual era. Os autores identificaram 148 artigos científicos até 2013 com relatos de impactos no ambiente, sendo que os principais, portanto, aqui podem ver do lado esquerdo os impactos identificados e em baixo o número de artigos com impactos e em baixo podem ver as famílias de espécies de aves introduzidas em todo o mundo. Portanto, há aqui algumas espécies que são nativas da Europa, por exemplo, conseguem ver aqui o pombo, o pardal, o melro, mas que são espécies que foram introduzidas noutras regiões do planeta, por exemplo, na América do Norte, no caso do pardal, do pombo, na Nova Zelândia, no caso do melro, por exemplo. E podem ver aqui que os impactos mais frequentes ao nível do ambiente, identificados por estes autores, foram a competição com espécies nativas, competição por alimento ou por locais de reprodução, a hibridação com espécies nativas, como sabem, é uma forma de levar à diminuição do padrão genético das espécies. O terceiro será
por exemplo, terá sido a dispersão de plantas exóticas. Por exemplo, espécies que alimentam-se de frutos de plantas exóticas e que depois acabam por, nos seus dejetos, expelir as sementes em condições ideais à germinação da planta, e então, depois, conforme essas espécies se movimentam pela paisagem, acabam por levar as sementes da planta até um novo local onde inicialmente essa espécie poderia não existir, levando então à dispersão das plantas exóticas. Portanto, estes são os três principais impactos identificados por estes autores ao nível do ambiente. Ao nível da sociedade e da economia, houve também um trabalho semelhante, feito por outros autores, com uma pesquisa também bibliográfica até 2014, com a identificação de 128 artigos com este tipo de impactos. Podem ver no gráfico da esquerda que o grupo de aves com o maior número de impactos foi o dos passeriformes, portanto, das aves canoras ou dos pássaros, como se chama genericamente, e os tipos de impactos mais frequentes foram encontrados por estes autores, foram danos na agricultura e também, em certa medida, danos nas infraestruturas, por exemplo, infraestruturas elétricas. Estes são os tipos de impactos que têm vindo a ser publicados em diferentes artigos, portanto, muitas vezes tem a ver não com o facto deles serem mais frequentes, mas sim com o facto dos diversos autores destas centenas de artigos terem considerado esses impactos mais interessantes para estudar, o que não quer dizer que eles sejam os mais frequentes ou os mais severos, não é? Ora, gostava agora de vos apresentar aqui também um pouco das principais espécies de aves introduzidas em Portugal. Existem algumas características comuns a estas espécies. A maior parte destas introduções resultou de fugas de cativeiro ou de introduções intencionais, apesar de não haver essa informação. São menos os casos em Portugal de introduções com o objetivo cinegético, por exemplo, ou de introduções intencionalmente com o objetivo ornamental. Também são menores aquelas que depois se conseguiram estabelecer. Em termos de espécies, há um menor número de espécies com essas características que se conseguiu estabelecer, pelo menos na atualidade. E este fator do tempo é realmente muito importante, porque estas são as espécies que eu vou aqui apresentar, são espécies que estão ainda num processo de estabelecimento em algumas regiões, noutras já estão em forte expansão, o que leva a com que haja uma grande dinâmica, não só em termos da ocupação no território nacional, ou seja, o que está aqui representado nos mapas, que são muito simples, que eu vou apresentar, em alguns casos pode já não representar aquilo que é a atualidade em algumas regiões, porque estas espécies estão em rápida expansão em alguns locais. A maior parte destas introduções ocorreu nas décadas de 1980, 1990 e no início dos anos 2000, e em boa parte delas as introduções ocorreram nos grandes centros urbanos ou em zonas úmidas nas suas proximidades, como por exemplo zonas de caniçais, estuários, zonas de arrozais, por exemplo. Importa também dizer que, tal como estas espécies podem ainda estão naturalmente ainda a variar a sua área de distribuição,
também podem estar a variar ainda a sua, procurar o lugar de quais é que são as melhores condições de habitat para uma vez que não são originárias daqui, as espécies estão à procura dos melhores habitats que representem as suas origens, no fundo os habitats mais semelhantes às suas origens. Isso leva a com que os habitats que são hoje importantes para uma espécie podem não ser os melhores habitats no futuro, caso a espécie depois expanda para um sítio onde encontra condições melhores para a sua sobrevivência, digamos assim. E o mesmo também acontece no que diz respeito à alimentação. Uma vez que estamos a falar de espécies que estão em locais onde não são originárias, as interações que vão estabelecendo neste caso com os alimentos, também pode variar ao longo do processo de expansão. Ok, vamos então aqui. A primeira espécie que eu vos queria apresentar, já falei há pouco, é o ganso do Egito. Esta é uma espécie de pato de grandes dimensões. Apresento-vos aqui do lado esquerdo, vamos ter sempre aqui uma dimensão média do comprimento, desde o bico até à ponta da cauda da espécie, a origem do continente também, não vamos ser mais específicos que isso, e depois apresento-vos aqui esquematicamente aquilo que pode ser a dieta da espécie. Aqui neste caso, por exemplo, esta simbologia representará que o ganso do Egito se alimenta de invertebrados terrestres, mas também de invertebrados aquáticos e também de herbáceas. Portanto, é uma espécie também, e principalmente uma espécie pastadora. E depois também aqui um esquema daquilo que é o ninho. Aqui neste caso é uma espécie que utiliza um ninho em plataforma, mas que também pode utilizar cavidades. Isto não é muito frequente ainda no nosso país, a utilização de cavidades, mas noutros países da Europa é uma espécie que utiliza com frequência cavidades em árvores ou em edifícios ou até no solo. Depois aqui em baixo apresento-vos acolorido os principais habitats da espécie, de uma forma também muito simplista. Os habitats que a espécie utilizará com mais frequência são aqueles habitats que a espécie estão coloridos. E por último, ali do lado direito, apresento-vos um esquema muito simples daquilo que é a principal distribuição da espécie, com estas representações ao nível do distrito. As bolas vermelhas representam as áreas de principal ocorrência, com populações de maior dimensão, populações estabelecidas, populações que se encontram em expansão, e a laranja são populações ainda que estão numa fase de estabelecimento, populações mais reduzidas, populações que até podem, em alguns casos, acabar por não se estabelecer, porque depois não encontram condições para tal. E refiro, tal como já disse há pouco, que aquelas regiões que não têm qualquer símbolo associado, os distritos, não significa que não tenham já existido registros da espécie de forma pontual ou que até tenha existido nidificação, mas à partida não serão regiões onde a espécie, na atualidade, exista de modo tão abundante como nas restantes. Gostava de dizer também acerca desta espécie, que é uma espécie que já se sabe que utiliza ninhos em plataforma e há inclusivamente já observações a utilizar ninhos de outras espécies, construídos por outras espécies, por exemplo, de cegonha branca. Entramos aqui na segunda espécie, que é o periquito colar, bastante abundante já em algumas regiões urbanas do nosso país. É uma espécie de periquito, diria, típica,
porque nidifica em cavidades, principalmente em árvores, mas também já há alguma informação que possa nidificar em edifícios, e alimenta-se de frutos, ali representado por um morango, é apenas um ilustrativo, e sementes. É um periquito de dimensões médias superiores àquela que é o periquito doméstico. E é uma espécie que apresenta dimorfismo sexual assinalável aqui principalmente pelo colar que está presente no macho e ausente na fêmea. Esta é uma espécie que ocorre não apenas no continente, mas também já nos Açores e na Madeira. Depois entramos aqui na caturrita, que é uma espécie originária da América do Sul, tem uma população com maior representatividade no distrito do Porto, é uma espécie que, tal como os psitacídeos do nosso país, está a ocupar principalmente ambientes urbanos, onde encontra árvores de fruto e outros itens alimentares. Esta é uma espécie um pouco mais generalista, portanto, alimenta-se de uma maior diversidade de itens do que o periquito colar, e tem uma particularidade, que este género de periquitos é o único que em todo o mundo constrói ninhos de ramos, portanto não nidifica num buraco de uma árvore ou de um edifício, mas faz um ninho, constrói mesmo um ninho de ramos, e podem ser ninhos também coloniais, portanto podemos encontrar vários ninhos em árvore, em zonas adjacentes da árvore. O periquitão de cabeça azul é uma espécie de periquito também de grandes dimensões, que existe principalmente na zona de Lisboa, caracteriza-se, como o nome indica, pela cabeça azul e também pelo bico de duas cores. É uma espécie da América do Sul e em termos de alimentação e de reprodução é um periquito típico. O mainá de crista é uma espécie que está em clara expansão na região de Lisboa e também no distrito de Setúbal. Há já registros também em alguns distritos adjacentes. Tem uma alimentação bastante variada, podendo consumir também vertebrados de pequeno porte. Nidifica principalmente em cavidades em árvores e edifícios, mas também pode nidificar em cavidades em arribas costeiras, por exemplo. É uma espécie que ocorre principalmente em ambientes abertos, mas com numa grande diversidade de habitats com essas características. Diria que a forma mais fácil de identificar esta espécie é em voo, através da observação das manchas brancas na asa. Pousada, podemos ver também a sua típica crista. O roxinol do Japão é uma espécie que difere das restantes porque o seu principal habitat de ocorrência, ao contrário das restantes, não são as áreas abertas ou muito raramente as zonas urbanas, mas sim a preferência desta espécie são as áreas florestais densas. Em Portugal existem populações estabelecidas na Serra da Lousã, na Serra de Sintra e na Serra da Arrábida, e é uma espécie que ao longo do ano vai variando a sua dieta entre frutos, principalmente frutos e insetos, podendo também consumir sementes. É uma espécie difícil de observar porque vive muito escondida na vegetação e, além disso, tem vocalizações muito semelhantes a outras que são nativas do território nacional, por exemplo, a totinegra de Barreto ou o melro preto, sendo por isso difícil de detectar. O bico de laque é uma espécie
que é a espécie destas que eu estou aqui a apresentar, que foi introduzida há mais tempo. As primeiras introduções no território nacional ocorreram ainda na década de 60, e também há introduções já com sucesso e estabelecimento nas ilhas. É uma espécie granívora, tal como todas as restantes que eu ainda vou apresentar, tem origem em África e utiliza principalmente habitats abertos ou úmidos, podendo pontualmente entrar nas zonas urbanas mais densas. O ninho é feito de pequenas ervas, é um ninho em forma de tubo. Outra espécie semelhante, mas que tem origem na Ásia e não na África, como o bico de lacre, é o bico de chumbo malhado, uma espécie que está em clara expansão, que foi introduzida há poucas décadas, mas que está rapidamente a expandir pelo território nacional. A dieta e o local de nidificação, o tipo de ninho, são semelhantes aos do bico de lacre. Outra espécie também semelhante é o bengali vermelho, que é uma espécie com dimorfismo sexual, neste caso, de origem asiática, é uma espécie que ocorre principalmente na metade sul do país, tendo sido introduzido em algumas regiões, mas também julga-se que na região fronteiriça de Elvas terá sido colonizada através da expansão natural da população espanhola que existe nessa região, nas margens do rio Guadiana. Esta expansão natural, eu há pouco não referi, mas esta expansão natural poderá também ser um dos fatores que levou a que o ganso do Egito, que eu apresentei inicialmente, possa ter colonizado de forma tão rápida o território nacional, também nos últimos 10 anos, sensivelmente. Agora entramos aqui num grupo ligeiramente diferente, que são os tecelões. São espécies também granívoras, mas que fazem um ninho pendurado na vegetação. Portanto, eles tecem mesmo um ninho pendurado, têm dimorfismo sexual também. Os machos, na época de reprodução, têm esta plumagem amarela viva, mas depois, fora da época de reprodução, ficam semelhantes aqui à representação da fêmea, que eu aqui tenho, que muitas vezes, que pode ser facilmente confundida com o pardal, mas que, se olharmos atentamente, tem aqui esta lista por cima do olho, na parte da frente tem uma coloração mais amarela, que não é característica do pardal, e além disso tem também um bico mais robusto, proporcionalmente à cabeça. Uma espécie também de tecelão é o tecelão de cabeça preta, tem uma ecologia relativamente semelhante à anterior, mas ainda não tem uma distribuição tão alargada quanto o arcebispo. Por último, temos a viuvinha bico de lacre, que é uma espécie que está a expandir de norte para sul. É uma espécie também ela com dimorfismo sexual. O macho tem uma cauda muito longa na época de reprodução, que utiliza na corte nupcial. Esta espécie tem a particularidade de ser parasita dos ninhos de bico de lacre, portanto aparecerá em locais onde os bicos de lacre são abundantes, são mais abundantes, e será esse também um dos fatores que está a favorecer a rápida expansão desta espécie pelo nosso território. Agora vou-vos falar um pouco mais em pormenor sobre o principal foco deste projeto que venho-vos aqui mostrar hoje, que é acerca das interações entre as aves exóticas e outros organismos. Vou falar de exemplos de interações, qual é que é a relação entre as interações e os impactos. Vou-vos falar do projeto IBI Survey, Introduced Bird Interaction Survey,
portanto, aqui uma espécie de trocadilho com o ibis, que é esta espécie que está aqui representada do lado direito, que é uma espécie de ave introduzida na Europa, com populações já muito substanciais em França e na Itália, ainda que em Portugal seja observado de modo pontual. Em português, poderemos dizer que este projeto se chama o Questionário sobre Interações com Aves Introduzidas. Ora, entrando agora aqui no que nós entendemos como uma interação. Ora, este projeto pretende encontrar interações, portanto, relações entre diferentes organismos. Apresento-vos aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, o caso lá está, da ibis, portanto, como um exemplo de predação, em que a ibis está a consumir, a predar uma enguia, em que é uma interação que trará benefício para a ibis, mas naturalmente prejuízo para a enguia. Temos um exemplo de competição, portanto, na competição nenhum dos organismos envolvidos sai a ganhar. Neste caso temos um exemplo, é um exemplo de Inglaterra, temos o exemplo do ganso do Canadá à direita, e em que está a haver uma disputa pelo espaço com um cisne mudo, que é uma espécie nativa da Europa, nativa do Reino Unido, onde esta fotografia foi tirada, ainda que no caso nacional, no caso de Portugal, caso esta fotografia fosse em Portugal, estaríamos a falar de duas espécies exóticas, porque nenhuma delas, nem o ganso do Canadá, nem o cisne mudo, são espécies nativas do território português. Depois temos aqui o exemplo de um comensalismo, em que só uma das espécies é que sai beneficiada. Temos aqui uns roxinóis de Japão, à esquerda, em baixo, a alimentarem-se de diospiro. E temos um potencial exemplo de mutualismo. Gostava de chamar a atenção para este tipo de potencial interação. Nós ainda não temos informação suficiente para garantir que este tipo de comportamentos significa uma interação, de facto, mas o que temos verificado é que muitas vezes o mainá de crista surge associado ao gado doméstico. E no caso de, nós não sabemos ainda, mas no caso de o mainá consumir os insetos que estão associados ao gado doméstico, aqui neste caso está na proximidade de um cavalo, isso seria um benefício não só para o próprio mainá, que ganharia alimento, mas também para o animal doméstico, que se livraria de algum inseto que fosse nocivo para ele. De qualquer dos modos, nós ainda não temos informação e gostaríamos de solicitar esse tipo de informação, se alguém tivesse, porque gostaríamos de compreender se este tipo de observação é apenas casual ou se de facto há alguma associação entre estas duas espécies, ou se está a estabelecer alguma associação entre estas espécies, o mainá e o gado doméstico. Apresento-vos agora aqui aquilo que podemos chamar uma tendência das sucessivas interações surgirem na natureza de modo regular e sistemático, poderem levar a um impacto no ambiente ou na economia. Temos aqui vários tipos várias fotografias de periquitos de colar a interagir com a envolvência. Em todos eles encontramos periquitos a alimentarem-se. Aqui no caso da fotografia H já não estão lá os periquitos, mas nem na fotografia C, mas todos eles representam casos de periquitos que estiveram a alimentar-se em plantas.
Neste caso, temos da fotografia A à fotografia F consumo de sementes ou de frutos de culturas agrícolas, o que pode indiciar um impacto nas culturas, e temos também o consumo de flores ou a destruição de folhas de plantas ornamentais, no caso da fotografia G e H. Portanto, também um potencial impacto na sociedade, no caso de se perder, no fundo, a qualidade ornamental das plantas dos jardins. Estas fotografias foram retiradas de um artigo científico do Havaí, onde o periquito colar também não é uma espécie nativa. Ora, e então eu gostava de voltar aqui a este esquema que vos apresentei há pouco, para chamar a atenção de que as interações entre as aves, neste caso, que é o que estamos aqui a falar, as aves introduzidas, as interações que as aves introduzidas estabelecem com o meio envolvente, começam a surgir desde o momento em que as espécies são introduzidas na natureza. Porque, por isso simplesmente, elas vão procurar encontrar as condições para a sua sobrevivência. E, naturalmente, nessa busca de condições, elas vão tentar encontrar um local ou um local para se alimentar, ou mais tarde um local para se reproduzir. Vão acabar por encontrar espécies nativas com as quais podem estabelecer uma relação mais direta ou não de agressividade ou de associação não agressiva. Portanto, o que acontece é que, a partir do momento em que uma espécie ou um indivíduo é introduzido na natureza, ele acaba por tentar encontrar um lugar onde naturalmente vai desenvolver interações com o meio envolvente. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que as interações entre as espécies exóticas e o ambiente que as envolve ocorrem desde o processo de introdução, também ao longo do processo de estabelecimento, expansão e até ao momento da invasão. Ao contrário do impacto, que será apenas identificado quando o número de interações de um determinado tipo são de tal modo frequentes que levam a que já haja uma alteração no ambiente, na sociedade ou na economia. E gostava de referir aqui que tanto estas interações como estes impactos podem ser nocivos para o ambiente, mas, naturalmente, em alguns casos, também podem ser benéficos. Veja-se aquele exemplo que eu dei há pouco, que pode estar a ocorrer, dos mainás com o gado, caso se verifique, não é? Ora, e então, assim entramos no projeto IBISurvey, que é um projeto de ciência cidadã da Universidade de Évora e com a colaboração da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O principal objetivo deste projeto é aferir o impacto ambiental, social e económico das espécies introduzidas na Europa, de aves, através do registro de interações das aves introduzidas que elas estabelecem em ambiente selvagem, quer com outros animais, quer com plantas. Portanto, nós procuramos, no fundo, em certa forma, encontrar indícios de que, caso as espécies se continuem a estabelecer e a entrar num processo de expansão, aí sim podem surgir um impacto. Nós pretendemos, então, antecipar esse impacto, tentando identificar ou pedindo às pessoas que nos ajudem a identificar as interações que as espécies estabelecem com a sua envolvência. Ora, essas interações podem estar associadas à reprodução das espécies. Apresento-vos aqui, do lado esquerdo, uma interação agressiva por competição com locais de reprodução.
temos um casal de gansos do Egito que está a tentar afastar uma cegonha do seu próprio ninho e que, segundo a autora da fotografia, teve sucesso no afastamento da cegonha e na utilização desse ninho. E do lado direito temos também um caso de competição por locais de reprodução. Neste caso temos um periquito colar a tentar usurpar uma cavidade competir com uma cavidade com uma gralha de nuca cinzenta, que é uma espécie nativa. Portanto, temos aqui dois casos, dois exemplos de interações de espécies de aves exóticas com, neste caso, aves nativas. Depois, temos também outro tipo de interações, que são aquelas interações que as aves estabelecem com os organismos de que se alimentam. Temos aqui casos de espécies que se alimentam, por exemplo, de culturas agrícolas, temos o exemplo do diospiro e da maçã, temos de espécies que se alimentam de plantas ornamentais, aqui uma cerejeira ornamental, temos também de espécies de aves que se alimentam de plantas selvagens, e temos também, ali à direita, em cima, o consumo de animais. Neste caso, são insetos e aranhas. Portanto, importa referir que estas interações, especialmente as interações com as plantas, podem levar a diferentes consequências do ponto de vista daquilo que é a reprodução da planta. Algumas destas interações podem, se no caso de destruir a semente ou o fruto, podem levar ao impedimento ou à diminuição da reprodução da planta. Por outro lado, em alguns casos, caso a espécie de ave se alimente do fruto e também da semente, mas ao alimentar-se da semente não destrua a semente e acaba por a semente ser defecada em condições ideais à sua germinação, a espécie de ave pode então dispersar essa planta. Ora, e isso pode acontecer não só, como eu referi inicialmente, com espécies de plantas exóticas, mas também pode acontecer com espécies de plantas nativas. Okay? Portanto, também pode-se dar o caso, e isso também será uma interação positiva no caso da espécie de ave exótica poder dispersar uma planta nativa. Depois entramos aqui noutro tipo de interações, portanto, temos aqui do lado esquerdo competição por espaço, já não tem a ver com a reprodução, mas tem a ver com competição por espaço. O exemplo à esquerda, em baixo, eu já falei. O exemplo à esquerda em cima, portanto, também é um ganso do Canadá, a competir por espaço, portanto, naquela região, naquela zona do rio, houve competição por espaço entre o ganso do Canadá e o ganso bravo, que é uma espécie nativa da Europa. Também, segundo o autor desta fotografia, o ganso do Canadá acabou por matar o ganso bravo. Portanto, temos aqui um exemplo de agressividade que levou mesmo até à morte do indivíduo. Aqui do lado direito, temos em cima um exemplo de associação não agressiva entre caturritas e pombo doméstico, e em baixo temos aquele caso que eu já falei há pouco, da potencial interação de mutualismo entre o mainá e o gado doméstico, da qual nós gostaríamos de vir a receber mais informação. Ora, e assim entramos no questionário onde os cidadãos têm feito o registro e podem continuar a fazer o registro das interações que observam. Vamos então entrar agora nos resultados que temos obtido neste último ano.
Ora, até agora recebemos 690 registros de 428 participantes. Esta informação é muito recente. Estou a dar isto pela primeira vez, esta informação. Ainda nem sequer divulgámos no nosso site. Recebemos informação até há poucos dias de 24 países. O país com mais registros é Portugal, segue-se a Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e depois temos 18 outros países com um menor número de registros, por enquanto. Aqui uma representação dos principais habitats onde temos obtido informação. Como podem ver, os principais habitats com mais informação são, por enquanto, as zonas urbanas e, em segundo lugar, as zonas úmidas interiores. É natural que as zonas urbanas sejam o principal neste momento, porque a maior parte dos registros diz respeito a espécies que são introduzidas nesses locais ou só encontram condições à sua sobrevivência nesses locais. Estamos a falar, em grande medida, de citacídeos e de aves por exemplo, patos e gansos que vivam principalmente em zonas de parque ou zonas adjacentes às cidades. Até agora recebemos informação sobre 62 espécies. Estas são as principais 10 espécies com mais informação. Por enquanto também, as principais neste momento é o periquito colar, o ganso do Egito, o roxinol do Japão, a caturrita e a ibis sagrada, por exemplo. Depois temos o ganso do Canadá, o pato mandarim, bico de lacre, o mainá de crista e o pato mudo. Temos depois 52 espécies outras com o restante volume de registros. No que diz respeito às interações, até agora recebemos informação sobre 513 interações, o que é um número bastante relevante. Relembro que aqueles artigos que eu mostrei inicialmente eram artigos não de interações, mas de impactos, onde os autores dos artigos identificaram impactos em pouco mais de 200 artigos com uma abrangência mundial e não apenas europeia, fazendo uma pesquisa de abrangência mundial e de várias, e desde sempre. Portanto, foi uma pesquisa feita desde sempre até 2013 num dos casos e 2014 no outro. Portanto, diria que receber 513 interações num ano é bastante relevante, consideramos, no primeiro ano do projeto. As interações que até agora obtivemos com maior frequência, este esquema que aqui apresento tem o periquito colar como exemplo, mas é apenas isso, é apenas um exemplo, porque representam as interações de todas as espécies. As interações mais frequentes neste momento são o comportamento social com espécies nativas, sem qualquer agressividade, e, em segundo lugar, a alimentação de plantas ornamentais ou selvagens. No caso de outras interações, o número também é assinalável, mas na maior parte dos casos são interações que dizem respeito a comportamento alimentar oportunístico, portanto, comportamento em que as espécies oportunisticamente encontram condições para se alimentar em alimentadores artificiais fornecidos por humanos. Ok. Pronto, agora como é que se pode participar no projeto? É muito simples. Portanto, o principal será começar por observar o comportamento de uma espécie exótica que exista na proximidade do local onde vive ou não, mas é bem possível que
na proximidade do local onde vivam exista alguma espécie exótica estabelecida. Uma delas que ocorre com frequência em boa parte do território, especialmente nas zonas urbanas mais densas, é o periquito de colar. Portanto, diria que o periquito colar em alimentação é um tipo de interação relativamente fácil para começar a fazer registros no IBServer. Portanto, o que é pedido é muito simples, portanto, é que se retire informação sobre a data, a hora e o local, tente identificar a ave, a planta e também a parte consumida da planta. Perceber se é, por exemplo, o fruto, se é uma folha, um rebento, uma flor, por exemplo. Tente fotografar a ave, a alimentar-se, ou a planta. No caso de não saber identificar a planta, recomendamos que fotografe a planta, que depois, posteriormente, nós tentaremos identificar, e depois faça o registro através do nosso site, na plataforma, e com esse registro estará a ajudar não só o IBServer, mas também a SPEA a conhecer melhor a dieta desta espécie. Portanto, diríamos que esta é uma boa forma de começar a participar e de perceber melhor como é que as espécies exóticas estão a interagir com o meio onde se encontram. Pronto, gostava também de dizer que, possivelmente, houve aqui muita informação que foi difícil de memorizar e, por isso, gostava de vos dizer que esta informação pode ser encontrada praticamente toda no site. Existem também já algumas ajudas possíveis para a identificação das espécies. Temos uma brochura que pode ser feito o seu download no nosso site, também um póster com as espécies principais e as plumagens principais. Além disso, o questionário tem uma modalidade em que é possível os observadores, com o auxílio de imagens, poderem escolher aquelas que mais se encaixam na espécie que observou. Portanto, existem várias ferramentas que possibilitam a ajuda na identificação dessas espécies e, além disso, ainda há a possibilidade de enviarem-nos as fotografias das espécies. Caso não saibam identificar, podem à mesma enviar a fotografia. Existe a possibilidade no site de dizer que não tem conhecimento de qual é a espécie e, nesse caso, nós depois podemos ajudar a identificar a espécie. Gostava também de dizer que nas nossas redes sociais estamos a divulgar com alguma regularidade informação ao nível da ecologia das espécies, do estabelecimento ou da distribuição das espécies e também fornecemos às vezes informação sobre comparação de espécies exóticas semelhantes entre si, como é que se podem distinguir, ou também, em alguns casos, de como distinguir alguma espécie exótica de uma espécie nativa que seja semelhante. E pronto, gostava de agradecer uma vez mais pelo convite ao Gonçalo Elias para estar aqui hoje, a assistência e todas estas entidades que estão aqui assinaladas que de alguma forma contribuíram e têm contribuído para o sucesso deste projeto, sem esquecer, obviamente, todas as pessoas que têm participado e muitas delas continuam ativamente a participar e a todos os que ajudam a divulgar o nosso projeto e que nos seguem nas redes sociais e também uma palavra à SPEA por ter aceito colaborar connosco neste projeto. Obrigado a todos e era isto que tinha para vos apresentar.